Olá a todos, boa tarde. Eu sou Matheus, professor de vocês. Como está a semana aí? Tranquila? Hoje nós vamos falar do verbo to be, né? Ser ou estar. Hoje nós vamos fazer uma revisão aqui dos três tempos, né? Presente simples, passado simples e futuro simples. Eu costumo falar para os alunos, pessoal, que é nesse momento que a gente de fato começa a dominar, né? Esses tempos verbais, né? Que a gente começa a ficar um pouco mais automático, né? Porque até essa revisão aqui, a gente aprende muito na teoria, né? A gente pratica pouco aqui pensando, falando, é mais na questão de construir as frases ali, mas não nem tanto pensando e falando, né? E na hora que a gente vê a diferença do presente para o passado, para o futuro, é que os erros começam a acontecer. E aí, à medida que a gente vai sanando, né, esses erros aí, que a gente começa de fato dominar o assunto, ok? Aqui realmente é que começam a aparecer os erros, né? Que a galera vai fazer. Por exemplo, esquecer o be no futuro simples, bem comum. Não lembrar do was e do were, especialmente que o was e o were. Se a gente for pensar bem no português, olha só, era ou estava, assim, não começa com W, né? E o was ou were, por começar com W, por ser uma letra que a gente não tem palavras no português, eu percebo que os alunos têm uma certa dificuldade de associar como passado do ser ou estar, tá? Como passado do to be. Mas vamos seguir aqui. Nós vamos pegar essa frase aqui, elas são amigas, e nós vamos primeiro fazer uma tradução, né? Aqui nós vamos trabalhar as afirmativas. Vou dar um tempinho aqui para vocês pensarem, tentem pensar aí primeiro, né? Tentem responder. Quem estiver escrevendo, quem gosta de escrever, eu sei que tem alguns alunos que gostam bastante de escrever, né? Podem escrever aí essas frases no caderno. Que quem quiser pausar também o vídeo, né, ficar mais confortável aí, fiquem à vontade, tá? A frase aqui, então, vamos lá. Elas são amigas. Elas a gente viu que é they, conjugação aqui are, amigas, friends. They are friends, ok? No passado, como é que seria isso aqui, pessoal? They were friends. Aqui na afirmativa a gente poderia abreviar, né, se a gente quisesse, no presente, desculpa. A gente poderia abreviar, né, Dear Friends. Vamos manter aqui da forma original por enquanto, né? They are friends, they were friends. E o futuro, pessoal? Como é que eu falo assim, elas serão amigas? Ou elas vão ser amigas? They will be friends. Até aqui bem tranquilo, né? Então, they are friends, they were friends, they will be friends. Muito bem. Indo agora para as negativas, elas não são amigas. They are not friends. Passado aqui. Então, aqui o to be fazendo o papel de auxiliar, né? Bonitinho, vindo antes do not, a negativa. Esse are not aqui também pode ser aren't, né? Geralmente, as abreviações do not, a gente troca o O pelo apóstrofo, né? Que é esse tracinho em cima, e a gente junta com o auxiliar. A grande maioria das abreviações com not é assim, tá? Só vai ter uma exceção. Dentro, claro, das abreviações formais, né? As que a gente vai usar nos exercícios aqui. Tem uma informal aí que também não segue essa regra. Mas dentro das formais, né, das que a gente vai ver nos exercícios, a única que não segue essa lógica aqui que eu falei com vocês é o will not, né? O will not vai acabar alterando o auxiliar. Vamos aqui para o passado agora. A gente quer falar elas não eram amigas, vai ficar they were not friends. Esse were not também tem abreviação, como eu disse, geralmente a abreviação do not é assim, né? Troca o O pelo apóstrofo, junta com o auxiliar que está antes, né? Então, they weren't friends.
Elas não eram amigas. E no futuro, they will be not está incorreto, tá? Eu coloquei aqui de propósito para vocês observarem o seguinte. Embora a gente precise do will be, nesse caso aqui o be não pode fazer o papel de auxiliar, ou seja, o be não pode vir antes do not. Quem vai fazer o papel de auxiliar no futuro simples é somente o will. Ou seja, o be no futuro é tratado como um verbo qualquer, ok? Isso é bem importante falar. Então vamos pegar esse not aqui e vamos colocar antes do be. Então, they will not be friends. Tranquilo aqui? Esse will not, como eu falei, tem uma abreviação, mas é a única abreviação que vai fugir um pouco daquela lógica que a gente viu, né? Vai ser N apóstrofo T, como sempre, mas a gente não pode juntar aqui com o will e achar que está tudo bem. Não. Esse will aqui vai virar WO, né? Want. They won't be friends. Tranquilo? Essa é a abreviação aqui do will not. Muito bem, então, they are not friends, they were not friends, they will not be friends. Fizemos as negativas. Para a gente fechar aqui, vamos fazer as interrogativas. Então, elas são amigas? Aqui o auxiliar vai vir antes, né? Are they friends? Were. Were também faz o papel de auxiliar, né? Were they friends? E o futuro aqui, relembrando, somente o will faz papel de auxiliar. Will they be friends? E não se preocupe se vocês se esquecerem o be aqui no futuro simples, tá? Isso de vez em quando acontece. Pessoal, na teoria a gente dominou, né? Vendo, escrevendo, é mais tranquilo, correto? Agora vamos tornar essa teoria, agora vamos transformar essa teoria em prática, tá? Eu gosto muito de falar com os alunos que enquanto a gente consegue resolver escrevendo, para o que a gente quer é teoria. Porque o que a gente quer no final de contas? É falar bem, não é? Para a gente falar bem, a gente precisa pensar sem ficar olhando. Quando a gente está olhando as frases, traduzindo, escrevendo, pensem como teoria. E a gente quer ser bom na prática, né? Para a gente conversar, a gente tem que formular isso de cabeça, fazer a gente mesmo, né? Porque se você só ficar absorvendo conteúdo, absorvendo e não praticar, você não consegue dominar os tempos verbais, ok? Eu vou gravar um áudio aqui para esse assunto ficar um pouco mais automatizado. Os áudios nos ajudam muito, porque através da repetição vai entrando na nossa mente inconsciente, né? Sabe aquele lance assim, eu sei, eu não sei por que eu sei? Isso vem muito através da repetição, tá? Da mente inconsciente que a gente tem. Eu vou gravar um áudio aqui agora, vocês podem acompanhar daí. Elas são amigas. They are friends, they were friends, they will be friends. Elas não são amigas. They are not friends, they were not friends, they will not be friends. Elas são amigas? Are they friends? Were they friends? Will they be friends? Pessoal, podem ouvir mais uma vez aqui. Eu vou colocar esse áudio mais uma vez, vocês podem acompanhar. Deixa eu só ativar o som desse site, eu sempre deixo desativado, podem acompanhar aqui. Elas são amigas. They are friends, they were friends, they will be friends. Elas não são amigas. They are not friends, they were not friends, they will not be friends. Elas são amigas? Are they friends? Were they friends? Will they be friends? Pessoal, é bem interessante que vocês também leiam essas frases, né? Podem pausar o vídeo aí para ler. E aí, depois que vocês lerem em voz alta, vocês podem retomar o vídeo, tá? Porque, de fato, esse ler em voz alta, além de praticar a pronúncia, né? Acaba ajudando também naquele lance que eu falei com vocês, de vocês mesmos fazerem, né? Depois de terem ouvido, de terem lido aí em voz alta, nós vamos ouvir mais uma vez aqui sem olhar, tá? Tentem não olhar para a tela do computador agora, só ouvindo aí sem olhar.
Elas são amigas. They are friends, they were friends, they will be friends. Elas não são amigas. They are not friends, they were not friends, they will not be friends. Elas são amigas? Are they friends? Were they friends? Will they be friends? Pessoal, eu sei que tem alguns alunos que já dominaram esse assunto, né? Alguns outros nem tanto, então por esse motivo vamos ouvir mais uma vez, vamos ouvir a última vez aí e depois vocês vão ter que fazer essas frases de cabeça, tá? Sem olhar para nada, só pensando e falando. Para isso, vamos ouvir a última vez aí, tentem seguir a ordem. Elas são amigas. They are friends, they were friends, they will be friends. Elas não são amigas. They are not friends, they were not friends, they will not be friends. Elas são amigas? Are they friends? Were they friends? Will they be friends? Tudo bem, pessoal, eu vou tentar esconder aqui as frases, né? Deixar aqui no Google aqui. E agora eu quero de vocês isso, que vocês me falem como são as frases aí. Nas afirmativas, a frase é: elas são amigas. Falem para mim, falem aí, né? Como que seria essa frase? No presente, no passado e no futuro. Frase: elas são amigas. Como é que seria? Pode pausar o vídeo aí e falar como que seriam essas frases. Pensem aí e falem. Elas são amigas no presente, passado e futuro. Podem fazer aí. Agora que vocês fizeram essas frases nas afirmativas, pausem o vídeo novamente para fazer ela nas negativas. Agora a frase é: elas não são amigas. Nas negativas, como é que vai ficar? No presente, passado e futuro. Pausem aí o vídeo e façam. Agora que vocês fizeram as três negativas, né? Faltaram as interrogativas. Elas são amigas? Pensem aí comigo como que seriam essas três frases, né? No presente, passado e futuro, as interrogativas. Elas são amigas? Podem pausar o vídeo aí. Pessoal, agora que vocês fizeram de cabeça, sem olhar para as frases, as três afirmativas, as três negativas e as três interrogativas, vocês de fato começaram a criar um mapa mental. A primeira coisa que esse exercício aqui nos traz não é nem lembrar corretamente como que constrói cada tempo verbal. A ideia desse exercício inicialmente não é somente isso, tá? Mas primeiro nos dá um mapa mental mesmo, o que é dessa ordem. Presente simples, eu tenho essa possibilidade. Passado simples, eu tenho essa possibilidade. E depois eu tenho a possibilidade do futuro simples. Somente por saber disso já nos auxilia demais a construir frases. Então pensem assim, mais ou menos, pessoal, eu sei que esse número não é tão preciso, 60% da nossa conversação diária no inglês está em cima desses três tempos verbais. Presente, passado, futuro simples. Dominar esses três tempos já nos dá uma bagagem para a gente ter conversações do dia a dia. Por quê? O presente, né, o passado e o futuro, a gente está sempre construindo frases em cima desses tempos. Aqui a gente está revisando somente o verbo to be, né? Mas, por exemplo, somente com o verbo to be já dá para a gente formular muitas frases. Exemplo, eu sou professor. I am a teacher. Eu estava cansado ontem. I was tired yesterday. Amanhã eu estarei na festa. Tomorrow I will be at the party. Somente por dominar presente, passado e futuro, a gente já consegue construir muitas frases, tá? Isso é muito interessante. Então, pessoal, como eu estava dizendo, criar esse mapa mental vai auxiliar vocês demais, tá? Para construir frases, para isso ficar um pouco mais fácil. Então vamos começar criando esse mapa mental com o presente, passado e futuro simples. Aqui vocês veem, então, que a gente tem opções limitadas de construção de frases, né? Até o momento a gente viu 9 possibilidades, né? Presente, passado e futuro na afirmativa, nas negativas mais 3, né? Presente, passado e futuro, e nas interrogativas mais 3. Então nós temos 9 possibilidades aqui para dominar, e as dominando, é claro, fica bem mais fácil construir as nossas frases, né? E lembrem, pratiquem também pensando e falando. Deixo esse desafio para vocês aí.
pensarem sobre a rotina de vocês, coisas assim no dia a dia. Como que eu falaria isso aqui em inglês? No presente, no passado, no futuro? Esse é um exercício muito bom. E assim, sempre ouvindo 2 vezes, acompanhando aqui a frase, né, que eu deixei com áudio, lendo em voz alta e depois ouvir sem acompanhar. Esse ouvir sem olhar é muito poderoso, tá, pessoal? Explorem bastante isso. Então, uma frase aqui está dominada, vamos para a próxima. E outra coisa, depois de ter praticado bastante essa frase, as frases seguintes vão ficando muito mais automáticas, né? Muito mais tranquilas de responder. E talvez vocês já observem aqui já na próxima, ok? Para quem teve dificuldade na primeira, né? Vamos fazer outra frase aqui agora? A frase é: vocês estão em casa. Vamos pensar aqui, vocês, you. Ah, detalhe, quem quiser pausar essa frase aqui para escrever, para formular todas as respostas primeiro, é interessante, tá? Eu quero que vocês pensem nessa aula muito como uma aula dinâmica. Imaginem que a gente estivesse online aqui mesmo, tá? Podem pausar, escrever. Eu quero que essa seja uma aula muito dinâmica, tá? Mas vamos lá. Eu vou fazendo as respostas aqui. Então, vocês estão em casa. You are at home. Vocês estavam em casa. You were at home. Vocês estarão em casa. You will be at home. Tranquilo aí, pessoal? Podem pausar aqui, né? Para vocês fazerem também as negativas. Vamos lá. Enquanto isso, eu organizo melhor. Negativas aqui agora. Vocês não estão em casa. You are not at home. No passado simples, you were not at home. E no futuro simples, you will not be at home. Imagino que já esteja ficando bem mais fácil aí, né? Agora as interrogativas. Are you at home? Were you at home? E a última aqui, will you be at home? Perfeito, pessoal. Eu vou cortar aqui também essa frase, tá? Quanto mais frases a gente praticar, mais automático esse conteúdo vai ficando, né? Deixa eu mandar essa aqui também. Eu vou gravar outro áudio aqui, vocês podem acompanhar. Esse aqui, por essa matéria já ir ficando um pouco mais fácil, eu vou mandar somente, nós vamos repetir menos, tá? A ideia é essa. Vocês estão em casa. You are at home, you were at home, you will be at home. Vocês não estão em casa. You are not at home, you were not at home, you will not be at home. Vocês estão em casa? Are you at home? Were you at home? Will you be at home? Pessoal, vou dar um tempinho aqui para vocês lerem, tá? Podem pausar, se for o caso, mas para vocês lerem em voz alta uma vez, ok? E aí, depois de ler, vocês podem retornar aqui ao vídeo. E agora, por último, nós vamos ouvir a última vez sem olhar, ok? Vamos ouvir essa frase a última vez sem olhar. Vamos lá? Vocês estão em casa. You are at home. You were at home. You will be at home. Vocês não estão em casa. You are not at home. You were not at home. You will not be at home. Vocês estão em casa? Are you at home? Were you at home? Will you be at home? Pessoal, agora nós vamos fazer de cabeça, tá? Sem olhar aí, vocês vão formular para mim as 3 afirmativas. Vocês estão em casa. Podem fazer aí no presente, passado e futuro. Vocês estão em casa. Pensem aí, pausem o vídeo e pensem. Vocês estão em casa, presente, passado e futuro.
Agora que vocês fizeram, pensem aí também, pausem o vídeo para pensar nas frases negativas. Vocês não estão em casa. Presente, passado e futuro. Pensem aí, depois retornem. Agora que vocês fizeram, para a gente finalizar, vamos fazer as interrogativas. Vocês estão em casa? Podem pausar aí para fazer também. Muito bem, pessoal. Agora, acredito que para muitos aí esse assunto vai ficando mais automático, né, mais tranquilo. Para aqueles que não pegaram muito a ideia, eu reforço, podem assistir a aula mais uma vez, um pouco mais rápida, né? E especialmente ouvir esses áudios 2 vezes acompanhando, 2 sem cada frase, ok? Isso aqui vai deixar essa ordem muito mais automática. E lembrem, o que a gente primeiro quer criar é esse mapa mental. Presente, passado, futuro simples. Guardem isso, porque isso vai ajudar demais na hora que vocês forem pensar para falar. Eu digo porque eu lembro quando eu estava estudando espanhol, foi basicamente eu criar esse mapa mental e minha conversação no espanhol deslanchou. Então, assim, mapa mental dos tempos verbais ajuda demais, pessoal. Então, vamos dominar esses aqui e vocês vão ver que vai fazer muita diferença, tá? Para a gente finalizar a aula, acabou que essa aula estendeu até um pouquinho mais do que eu estava imaginando. Vamos formular algumas frases aqui. Eu tenho aqui algumas frases em português. Como essa aula estendeu um pouco mais do que eu imaginei, vamos fazer aqui pelo menos 3, né? Vamos pensar comigo aqui, pessoal. Como que seria essa frase? Nós estaremos prontos até às 18 horas. Como que seria isso em inglês? Estaremos só dando ideia de futuro, né? Nós iremos precisar do will be. We will be ready by. Nesse futuro, a gente usa muito by para dar essa ideia de até. O until dá a ideia de até também, mas o by no futuro fica um pouco melhor, tá? Will be ready by 6 p.m. Vamos dar uma olhada aqui. We will be ready by 6 p.m. Outra frase aqui. Ela estava na festa ontem à noite. Passado, né, pessoal? She was at the party last night. Ok? She was at the party last night. Outra frase aqui. Estava frio ontem. It was. Lembrando que para clima, geralmente a gente tem que colocar o it, né? Embora não tenha tradução no português. It was cold yesterday. It was cold yesterday. Pessoal, podem ir brincando com essas frases aí no português, tentando formulá-las em inglês, né? Tipo essa próxima aqui, eles estão no parque. Estão presente, né? Eles estão. They are at the park. Ela estará no escritório. She will be at the office tomorrow. E aí vocês vão brincando de cabeça e depois, o exercício que eu quero que vocês façam também, além dessas frases aqui que eu vou estar enviando, né? É o exercício de criarem frases da sua própria rotina. Da sua própria rotina. Tipo, ontem eu estava na casa da minha mãe. Como é que é essa frase? Como é que é essa... E ir brincando mesmo, pensando e falando. Para quem tiver muito difícil pensar e falar, podem escrever primeiro a frase em português, depois tentar traduzir. E aí, mas o resultado que a gente quer por último é pensar e falar. Ok? É isso que vai tornar o caminho da conversação mais natural. Sem você fazer você mesmo algo, não existe conversação, né? Porque na hora que você vai conversar tem que sair algo da sua cabeça, algo que você criou. E quanto mais você criar de você mesmo, mais natural vai ficando sua conversação, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, aprendido bastante. Tudo isso que nós trabalhamos aqui, eu vou enviar para vocês, tá? Como arquivo, por WhatsApp. E aí trabalhem especialmente os áudios, tá? Para dominar essa matéria vai fazer muita diferença. Ótimos estudos para todos e até a próxima aula.